Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. Quero confraternizar, agradecer com todos os componentes da confraternização espírita baiana Vinha do Senhor, em especial cumprimentando nosso irmão Ramon e agradecendo pelo convite para aqui estar mais uma vez participando desse ciclo de palestras, de estudos, e que hoje vamos falar sobre a parábola do semeador. Que Jesus nos abençoe, que possamos estreitar laços com os nossos mentores espirituais, para que, conjugados a eles, estejamos aqui nesses minutos para entender, compreender as palavras do Mestre e fazer com que essas palavras possam frutificar em nossos corações, possam realmente fazer um trabalho de renovação espiritual em cada um de nós e que possamos, aliados ao Cristo, auxiliar na renovação espiritual do planeta, daqueles que nos cercam. Que Jesus nos abençoe a todos. A parábola do semeador é realmente uma parábola muito interessante. Alguns dizem que Kai Barchutel vai dizer que é a parábola das parábolas. E realmente é muito interessante, porque Jesus se utilizava da possibilidade de colocar parábolas. Parábola vem do grego parabolé, que deriva do verbo parabolém, que quer dizer colocar ao lado de, comparar. Então, por essa razão, significa literalmente uma colocação ao lado de. O sentido comum é uma justa posição, uma comparação, uma analogia. Então, as parábolas de Jesus, elas têm esse objetivo de fazer uma analogia entre a proposta, entre o ensino espiritual que ele nos oferece, entre a proposta de comportamento que deveríamos nos aliar, deveríamos tomar para cada um de nós essa proposta, e a figura do dia a dia, a história simples, que envolve as coisas, os hábitos comuns que cercam o cotidiano. E ele é interessante porque, na maioria das parábolas, ela é sempre colocada como... e aí, Jesus vai dizer, continua dizendo. É sempre dizendo, é sempre no particípio do presente, como se ele estivesse ensinando lá naquele momento, mas que continuasse, pelo particípio do presente, continuasse dizendo para todos nós. Exatamente por isso, porque a parábola tem esse sentido educador para os espíritos, esse sentido independente do tempo, independente da época, pode nos servir para a nossa educação, para o nosso aprendizado. Imaginemos que Jesus, o organizador do nosso orbe planetário, o guia e modelo para todos nós, cá entre nós, nessa linda oportunidade dele se colocar entre nós e ensinar por parábolas, ensinar por histórias, por comparações, fazendo uma tentativa muito grande de trazer os conhecimentos dos orbes celestes onde ele vive, para cá, para todos nós, espíritos imperfeitos, para que pudéssemos utilizar esse conhecimento como um roteiro, né? Um roteiro de existência, né? E as parábolas, elas cobrem assim os mais diversos assuntos, variam muito de tamanho, de complexidade, e ele falava sobre o mesmo tema em diferentes lugares, em diferentes momentos, contando parábolas, fazendo analogias e comparações diferentes. Dependendo do lugar onde ele estava, ele se utilizava de uma comparação, de uma analogia diferente, mas assim, o fundo espiritual, o fundo da mensagem, do ensinamento era sempre o mesmo. Então, as parábolas de Jesus acabam sendo agrupadas por assunto, né? Por exemplo, o assunto, parábola a respeito da salvação, parábola a respeito do reino de Deus. E, no caso, a parábola que nós vamos falar, né, a parábola do semeador, ela trata do reino de Deus, né? Há pelo menos 8 parábolas que Jesus tratou do reino de Deus, né?
a da semente contada aos discípulos em Marcos, essa do semeador contada a uma multidão, está relatada em Mateus 13, né? O joio e o trigo, também Mateus 13. Em Mateus 13 ele sai falando várias parábolas. Foi esse dia em que ele saiu para se assentar junto ao mar e uma multidão se aproxima do Cristo, sedenta dos seus ensinamentos, do seu magnetismo, e aí ali ele começa a contar e ensinar ao povo várias parábolas, e essa é uma delas. O que tem de especial? O reino de Deus foi um dos assuntos preferidos de Jesus. É como se fosse uma plataforma, ele sempre nos convidando a buscar o reino de Deus, a trocar tudo que nós temos, todas as nossas riquezas, por isso que ele chamava de o reino de Deus, que é exatamente essa paz interior, essa identificação com o Senhor, identificação com os seus propósitos, com as suas ideias. Isso é realmente a conquista do reino de Deus, essa identificação plena com tudo aquilo que ele nos ensinou, né? E essa parábola está narrada em Mateus, está narrada também em Marcos e em Lucas, né? E o que ela tem de especial, a parábola do semeador, é que Jesus não só conta uma parábola, uma história comparada, mas depois ele vai explicar todo o fundo moral, trazendo as informações e a interpretação dele para os discípulos. Ele vai falar de 3 elementos, né? A semente, o semeador e a terra que recebe a semente, né? Eu vou falar a parábola, depois vou ler e depois a gente vai tentar esmiuçar o que seria a semente, o que seria o semeador e o que seria os diferentes tipos de terra que ele nos propõe, né? Então, diz que, tendo saído Jesus de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, ele se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, muito interessante a parábola, muito interessante. É óbvio que trata da maneira como era realizada a agricultura, o plantio naquele tempo. Eles saíam espalhando as sementes por onde passavam, não tinha aquela preparação que hoje nós fazemos, então as sementes iam caindo em lugares diversos e alguns realmente frutificavam e ganhavam vida, outros não. Então, comparando a situação daquele tempo, ele traz essa história e vai traduzir a partir dessa história para os discípulos, deixando um ensinamento muito claro, né? O que é mais interessante dessa tradução e dessa explicação que ele dá aos discípulos é que só pelo fato dele explicar algumas parábolas, não somente essa, existem outras que ele também explica, deixa muito claro para a gente que o entendimento do Evangelho ele está subordinado à maturidade do Espírito. E por isso ele responde aos discípulos dizendo que, quando eles lhe perguntaram por que ele falava por parábolas, aí ele vai dizer: a vocês eu posso explicar, mas a eles ainda não tem como eu explicar, para se cumprir o que está na lei e tal, mas é porque eles não tinham condições ainda de fazer a apreensão do sentido espiritual daquela parábola. Então ele contava a história ficava gravada
no íntimo de cada ser, no íntimo de cada espírito que estava ali. Quem vivenciou a presença de Jesus realmente deve ter sido algo fantástico, o magnetismo dele, a maneira como ele atraía as pessoas, a maneira como as pessoas ficavam por ele hipnotizadas, multidões na praia aguardando ele contar as parábolas, e ele contando parábolas simples, que muitas vezes a grande maioria não conseguia ter a apreensão, ficava com a história gravada, a história do dia a dia deles, muito comum, e parecia que ele estava simplesmente contando uma história da agricultura que eles estavam acostumados, mas ele estava contando uma história de fundo espiritual profundo que cada um daqueles que participou desse momento, à medida que fosse evoluindo, fosse ganhando maturidade espiritual, iria relembrar essa cena e iria realmente ter um impacto profundo com esse ensinamento. Então, a primeira conclusão é que por trás de cada palavra do Cristo tem depende para a nossa apreensão da nossa capacidade, da nossa maturidade espiritual para podermos apreender aquilo que está ali registrado. E a segunda é que todas as palavras do Cristo envolvem um conteúdo profundo a ser estudado e compreendido por todos nós. E por isso Allan Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos para todos nós, no Livro dos Espíritos para todos nós, que vai receber a resposta dos Espíritos, que o objetivo principal é explicar e traduzir, deixar claro os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, é muito interessante. Kardec vai falar sobre a parábola do semeador, no capítulo 17, no item 6, ele vai dizer que essa parábola ela exprime perfeitamente as matrizes existentes em cada um de nós, em cada espírito, que vão ser utilizadas nos ensinos do Evangelho. Então, cada um de nós vai aprender e vai utilizar essas matrizes ali declaradas na parábola para receber e se utilizar do ensino, né? Então, é muito interessante. Emmanuel vai dizer ainda uma coisa que nos deixa claro, e a parábola, em determinado momento, eu vou enfatizar com vocês sobre o quanto é difícil nós sermos terra boa e terra fértil. Todos nós temos ainda muitos espinhos, muitos espinheiros na terra do nosso coração, do nosso espírito, né? E Emmanuel vai dizer exatamente isso, que a parábola do semeador mostra que ninguém julgue que é fácil a aquisição de título referente à elevação espiritual, e que o mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Então, Jesus pega esses símbolos da natureza, símbolos vivos, para que a gente possa ter uma compreensão mais adequada de quanto o nosso coração possa se assemelhar, o quanto o nosso espírito, nosso entendimento possa se assemelhar a um tipo de terra, né? Então, começando a explicação, né, que sobre a semente, né? O próprio Jesus vai deixar claro que a semente é a palavra, é o ensino do Evangelho, e Kabar Schutel vai nos dizer que a semente é a palavra de Deus, é a lei do amor que abrange a religião, a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão: adora a Deus e faze bem até aos teus próprios inimigos. Então, a semente realmente é a palavra de Deus. O Evangelho é a semente que aquele semeador lançava em todos os locais, né? Em todos os locais. O próprio Emmanuel vai confirmar em Vinha de Luz, ele nos diz que a lição do Evangelho é semente viva. Capítulo 40, Vinha de Luz. Vai dizer, no Pão Nosso, capítulo 25, que Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor.
Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns. Nós somos os homens comuns e da luz bendita e eterna, que é Jesus, procedem essas sementes, essas palavras que nos acalentam o coração e que nos possibilitam construir a nossa evolução, né? A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Também em Pão Nosso, capítulo 25. Então, quem é o semeador? O semeador, na parábola do semeador, é o próprio Cristo. Pão Nosso vai dizer que é necessário que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador. Porque a parábola vai nos dizer, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava ele assentado junto ao mar. Então, saído de casa, naquele dia, revela essa incansável dinâmica do Cristo. Nos alerta quanto é imperativo para cada um de nós também sairmos em busca também do trabalho, em busca da realização de algo positivo, né? Ele estava assentado junto ao mar. Vai nos dizer a codificação espírita que isso poderia ser o mar das experiências humanas. Ele assentado junto ao mar das experiências humanas, vendo aqueles espíritos ainda sem condição de apreensão do seu ensinamento. E ele aguardando o crescimento espiritual do ser humano, e por isso lançando o seu ensinamento vestido de histórias simples, para que o ser humano possa, então, a partir de um mar de experiências renovadoras, estar preparado para absorver esse ensinamento. O mais interessante da parábola é que ela relaciona 4 tipos de terra, 4 tipos de terreno, onde essa semente, que é a palavra do Evangelho que Jesus lança, essa semente vai chegar nesse tipo de terreno diferente, em 4 campos de semeadura, né, que estão citados lá na parábola. Vão simbolizar 4 tipos de mentalidade espiritual. E Jesus mesmo vai dizer que, assim, na sua explicação, ele diz aos discípulos, o que fora semeado no coração, ou seja, a palavra do Evangelho, que está sendo semeada por ele no coração de cada um, né? E quais são esses 4 tipos de terreno que Jesus explica? É a beira do caminho, né? O pedregal, o espinheiro e a terra boa. Exatamente os terrenos do nosso coração. Que seria esse terreno à beira do caminho? Jesus diz, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. E aí, na explicação que ele dá aos espíritos, ainda no capítulo, aos discípulos, ainda no capítulo 13, ele vai explicar que essa semente que caiu ao pé do caminho, que vieram as aves e comeram, quer dizer o seguinte, que quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Essa é a explicação que Jesus dá aos discípulos. Simbolizando as pessoas que permanecem à margem de orientações espirituais e que lhes chegam durante a existência. Simbolizando aquelas pessoas que estavam ali na praia, vendo Jesus apenas como um ícone, como um superstar, como alguém que todo mundo queria ver, se aproximar, mas que não estava nem um pouco interessado naquilo que ele dizia, não estava nem um pouco interessado na mensagem que ele trazia, né? O espírito maligno, o que significa? O espírito maligno tira aquilo que foi semeado no coração. Significa que às vezes a gente escuta uma palestra boa, a gente escuta uma boa orientação, a gente escuta o ensinamento do Cristo, mas o espírito maligno são as nossas próprias imperfeições, são as obsessões que nós carreamos, e essas obsessões, essas nossas imperfeições nos deixam refratários. E da mesma forma que o terreno à beira do caminho, o que é um terreno à beira do caminho? A beira do caminho é onde as pessoas andam,
onde as pessoas passam. Então, aquele terreno à beira do caminho é uma terra batida, é uma terra pisada, onde a semente que ali na beira do caminho é lançada, ela não consegue penetrar na terra. Assim são as pessoas refratárias ao ensino do Cristo, refratárias ao Evangelho, né? E que representam os materialistas de todo o tempo, todos aqueles que não têm vontade de se aproximar de qualquer tipo de ensinamento, de qualquer tipo de ideia a respeito do mundo espiritual, a respeito da vida após a morte. Pensa que a vida é só a matéria, é só isso que está aqui. Eliseu Regonati, no Evangelho dos Humildes, vai dizer o seguinte, que à beira do caminho é onde nós vemos os indiferentes, que se achegam ao Evangelho, ouvem as lições, mas retiram-se, vão embora. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham que é mais fácil abandonar. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Então, exatamente por conta das imperfeições desses espíritos, que não estão voltados ainda para o aprendizado espiritual. E esse terreno de terra dura, terra batida à beira do caminho, o que é necessário para que a semente possa penetrar nele, já que é um terreno muito duro, uma terra batida, é necessário uma enxada, né? Você precisa, para semear num terreno de terra batida, uma enxada. E essa enxada é exatamente a enxada do sofrimento, a enxada da dor, que vai diminuir as imperfeições, vai abrandar os espíritos, vai também nos deixar mais quites em relação às nossas obsessões, entendeu? Então, essa enxada da dor representa exatamente a ferramenta que possa trabalhar em cima desse terreno à beira do caminho de terra batida, né? Teresa de Ávila tem um livro que se chama As Moradas do Castelo Interior, onde ela compara a nossa condição de espírito, a nossa condição de aproximação com Deus, ela compara a um castelo. Ela vivia em Ávila, e Ávila era uma cidade cercada de castelos, então ela faz um livro onde ela retrata no livro a jornada do ser, a aproximação de cada um, a jornada que ela trilhou em busca, em aproximação com o Cristo, em aproximação com Deus. Ela trilhou essa jornada e ela vai simbolizar essa jornada por um castelo. E ela vai dizer que a primeira dessas moradas, a morada mais externa, mais longe dessa intimidade com o Cristo, mais longe dessa intimidade com Deus, é exatamente aquela morada fora do castelo. São as pessoas que vivem do lado de fora do castelo e que só se preocupam em comer, dormir, se alimentar e ter sexo, sem buscar uma interiorização de si mesmos. São essas pessoas que têm esse coração de terra batida, é o terreno à beira do caminho, e que o processo de comunhão está no lugar mais secreto do seu ser, no aposento mais íntimo desse castelo, ela vai dizer. E vai dizer como se coloca essas primeiras moradas, aquelas mais externas desses aposentos mais íntimos, onde se encontra a comunhão com Deus. Do lado de fora do castelo, nessa morada mais externa, as pessoas são como surdas e mudas e não ouvem a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho. É como se estivessem surdas e mudas. E elas, quando cometem algum equívoco, elas pensam que aqueles fatos não são nada demais. Isso é muito interessante, a comparação que ela faz. Ela também diz que do lado de fora do castelo, essas pessoas estão rodeadas de animais peçonhentos, que é exatamente a nossa prática do equívoco, do erro, onde a gente pensa que não é nada. Somos nós ao lado de animais venenosos, ao lado de energias de baixo teor, né? Exatamente representando essas pessoas, são essa morada mais externa desse castelo, né? Vamos passar para o segundo terreno agora, então, que já não é mais a beira do caminho, aquela terra batida, mas é um terreno pedregoso.
vai dizer na parábola, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A explicação de Jesus aos discípulos, ele vai dizer para eles em Mateus 13:20 o seguinte: aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Então, esse terreno pedregoso, essas pedras, indicam formações mentais cristalizadas, condicionamentos que nós estabelecemos para nós e que precisam ser removidas e desfeitas por um conhecimento mais profundo, né? A gente precisa se aprofundar um pouco mais. Eliseu Rigonati, na explicação desse terreno pedregoso, vai dizer que aqui nós vemos os entusiastas e os discípulos de primeira hora, os quais depressa se cansam dos trabalhos espirituais, aceitam o evangelho, mas o abandonam, tão logo tenham de fazer qualquer esforço para pô-lo em prática. O entusiasmo deles se esfria ao receberem a mais ligeira crítica contra a doutrina que abraçaram ou surgirem dificuldades para segui-la. Exatamente por conta desses condicionamentos, desses reflexos dominantes em nós, por conta dos vícios que nós já temos incrustados em nosso ser, né? Nós temos dificuldades, nos entusiasmamos, né? Ao ouvir a palavra, ao ouvir a palestra, ao ouvir o aconselhamento, nós achamos tudo muito bonito e ficamos felizes, mas os vícios falam mais alto, o condicionamento fala mais alto e a gente não tem força de seguir em frente por conta desse terreno pedregoso que não permite que se tenha uma raiz mais aprofundada, né? Para que essa palavra realmente possa crescer em uma árvore frondosa, né? Então, o que precisa? Precisa de um cavador. Esse terreno pedregoso precisa de uma ferramenta, um cavador que possa remover aquelas pedras para que a gente possa, então, permitir que essa semente, essa raiz penetre mais profundamente, passando pelas pedras e chegando numa terra mais fértil. Esse cavador é o cavador do esforço, do estudo, né? Que vai permitir a gente a ter uma profundidade maior nessa raiz, né? Porque permitir que a gente não seja fogo de palha, permitir que a gente possa estudar e conhecer com mais profundidade as verdades espirituais, né? Removendo essas pedras que normalmente são pedras da ignorância, pedras da nossa indisciplina, da nossa falta de fé, né? Falta de constância, determinação de nossa parte, né? Teresa de Ávila vai dizer que também, comparando, que quando as pessoas saem daquela morada mais externa do castelo e começam a se aproximar um pouco do ensinamento do Evangelho, elas já se encontram, então, na parte interna do castelo, nas segundas moradas. Elas, então, passam a escutar as mensagens e os ensinamentos do Cristo. E começam a praticar o autoconhecimento, né? E aquela imperfeição, aquelas coisas que elas faziam antes, que elas achavam que não eram nada demais, começam realmente a incomodar. E começam até a deixá-las um pouco envergonhadas daquilo que faziam, né? E como não é fácil, né, abandonar uma imperfeição, fica uma imagem daqueles que ouvem, mas não conseguem dar uma resposta. Elas passam a escutar as mensagens do Cristo, mas elas permanecem mudas. Vivem menos perigos, porque agora elas já sabem que aquilo que elas faziam envergonha elas. Então começam a viver menos perigos, mas não abandonam as ocasiões.
surgir alguma ocasião, elas lá estarão para participar às vezes, de uma dificuldade, de um mal feito, né? E as forças negativas, o boicote a si mesmo, e vão fazer com que essas pessoas, vão tentar fazer com que essas pessoas regressem àquelas primeiras moradas, né? É uma raiz nesse terreno pedregoso, é onde essa raiz já produz alguma coisa, já sai uma plantinha, só que essa plantinha morre rapidamente. E são essas forças que vão fazer a gente regredir, vão fazer a gente se recolocar numa posição de estarmos totalmente distanciados e refratários à mensagem. A mensagem já está sendo ouvida, a mensagem precisa trabalhar um pouco mais dentro de nós, né, para que a gente possa seguir em frente, evoluir. O terceiro terreno do nosso coração é exatamente o espinheiro. E a outra caiu, diz lá na parábola, e a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aí Jesus vai explicar lá aos discípulos. Aquele que recebe de Jesus a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Esses espinhos podem colocar em risco, né, uma boa produção da semeadura, além de sufocarem os valorosos projetos e as nobres intenções que nós temos. Exatamente porque esse terreno onde tem o espinheiro já é um terreno fértil, já é um terreno bom, já é um terreno em que a semente realmente pode nele cair e ela pode realmente dar frutos, ela pode produzir alguma coisa. Mas existem ainda nesse terreno os espinheiros que precisam ser cortados. Esse terreno é bom porque nessa mentalidade, nesse tipo de terra, é uma mentalidade espiritual que já passou por aquela questão de muitas imperfeições e de obsessão em um nível muito grande, já passou pelo sofrimento, já está mais ou menos quite com a lei, já está mais ou menos tranquilo do ponto de vista espiritual, então já poderia receber essa semente e dar bons frutos nessa semente, mas ainda está iludido de Jesus, ouve a palavra, mas os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam a palavra e tornam ela infrutífera. Isso é muito interessante, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eliseu Rigonati vai dizer para nós que temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. Realmente, muitas vezes, o espinheiro representa também muitos de nós, espíritos, muitos que já temos contato com a mensagem, já admiramos a mensagem. Essa mensagem poderia realmente ser muito frutífera a partir dos nossos corações, poderia estar bem sedimentada e produzir muito, mas nós ainda nos iludimos com o mundo material. O mundo material nos chama muito, nos ilude, nos apresenta o conforto, nos leva ao comodismo. Ele é muito, como que eu vou dizer, ele, de uma certa maneira, ele é muito atrativo para todos nós, porque ele nos traz conforto, nos traz tecnologia, nos traz possibilidade de locomoção muito rápido daqui para ali, nos traz a possibilidade de fazermos viagens e nos traz o materialismo nos traz tantas coisas que são belas e que são boas e que são agradáveis, que ficamos seduzidos por ele e temos dificuldade de fazer com que, na hora de decidir, possamos realmente ter firmeza e decidir pelo aspecto espiritual da existência, diminuindo a quantidade da nossa energia despendida no mundo material, né?
Então, ele realmente sufoca, são os espinheiros, o materialismo, são todos esses espinheiros que vão sufocar essa semente ao lado dele. Já numa terra fértil, mas vão estar sufocados por esse espinheiro. Então, precisamos aplicar uma tesoura, né? A tesoura da razão, a tesoura da certeza, da fé raciocinada para eliminar e cortar esses espinheiros, para que possamos seguir com mais tranquilidade, possamos transformar esse terreno do nosso coração, com muitos espinheiros, possamos transformar numa terra verdadeiramente fértil, né? Porque já é uma terra tão fértil que produz tanto a semente da boa árvore, né, quanto os espinheiros, né? Então, não podemos precisamos cortar esses espinheiros para seguir em frente. E o último tipo de terreno, vai dizer Jesus, lá na parábola, e a outra semente caiu em boa terra e deu fruto. 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, explica Jesus ainda, depois somente aos discípulos, que aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra e que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Ou seja, ele explicou realmente que se a gente souber acalentar em nosso coração essa semente dessa palavra que ele nos oferece, a gente pode produzir bons frutos, 100, 60 ou 30, né? Eliseu Rigonati vai dizer que essa é a personificação do adepto sincero que abraça os ensinamentos divinos e se esforça por praticá-los e trabalha no campo espiritual sem medir sacrifícios. E cada um produzirá de acordo com seu adiantamento espiritual, uns mais e outros menos. Mas nem todos têm a mesma produtividade. Uns vão dar 30, outros 60, outros 100. Se der só uma semente ao invés de 30, já é suficiente, a gente já vai estar produzindo. Nós sabemos quantas sementes tem uma laranja, mas a gente nunca vai poder dizer, contar quantas laranjas virão daquela semente da laranjeira que foi plantada e que deu frutos. Então, a partir de uma semente, inúmeras sementes serão produzidas, inúmeras laranjas e inúmeras outras sementes, e um grande pomar de laranjas será produzido, né? E voltando a Teresa de Ávila, ela vai dizer que a partir da terceira morada daquele castelo, a gente, na sétima morada, diz ela que é aquele local que a gente realmente encontra com Jesus, e ele diz para todos nós que a minha paz vos dou. É muito interessante. Agora ela vai dizer que na terceira morada, na segunda morada a gente já estava dentro do castelo, mas a gente ouvia a mensagem, mas não conseguia falar ainda. A gente estava envergonhado daquilo que fazíamos antes. E ela diz que na terceira morada é quando o discípulo, é quando nós realmente já começamos a ouvir a palavra do Cristo com alegria e já começamos também a falar. Ou seja, é quando nós já conseguimos também lançar sementes. E ela diz uma coisa que é muito bonita, que para quem chega nessa terceira morada, que já consegue ouvir e falar sobre a mensagem do Cristo, Jesus não nos abandona e que nós não vamos retroceder de forma alguma. E aí ela vai dizendo essa evolução do Espírito, esse caminho que ela experimentou, dizer até que em determinado momento ela começa a conversar com Jesus e com os santos. Então, é muito bonito esse livro e essa analogia que ela faz, né? Mas a maioria de nós temos ainda todos esses diversos terrenos em nosso coração.
Nós temos a terra dura e refratária quando nos exige, a vida nos exige o perdão. Então, quando precisamos perdoar alguém, a mensagem do Cristo é como se estivesse batendo ainda no nosso coração de uma terra dura à beira do caminho, porque nós temos ainda dificuldade para fazer com que essa semente do perdão dê frutos em nosso coração. A gente tem, às vezes, um terreno mais fértil em nosso coração quando em relação à semente da caridade, porque realmente a gente já consegue fazer com que essa semente da caridade dê frutos em nosso coração, a gente já consegue praticar, auxiliar e ajudar os outros. A gente tem ainda o consumismo como sendo esse terreno do espinheiro ainda em nosso coração, sufocando ainda muitas das nossas atitudes, muitas das nossas ações, né? Mas assim, a gente tem que procurar ser fértil na nossa tolerância, né? Importante dizer que um dia nós vamos ser capazes de fazer como o Cristo, né? Que produziu 100 por 1, e é a capacidade do Cristo. São bilhões de almas que estão se voltando a partir da semente que ele lança para todos nós, né? E o que é esse reino dos céus que ele tanto falou para nós, né? No livro Bênçãos de Paz, Emmanuel vai dizer para nós que nós vamos descobrindo gradativamente esse reino do Senhor em nós mesmos, ante a espiritualidade maior. No Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz: o reino de Deus, porém divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos, mas não dos espíritos, né? E que no Pão Nosso, capítulo 81, essa eu gosto muito, que o reino dos céus inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Está sempre no nosso coração, está sempre no nosso sentimento, está sempre na nossa vontade, né? A aproximação com Cristo. Para que a gente possa finalizar, eu agradeço a todos, mas antes eu queria contar a história de Teresa de Ávila. Ela gostava muito, era devota de Maria Madalena. E ela dizia que Deus foi mais misericordioso com ela do que com a pecadora Maria Madalena. Porque com ela ele permitiu o pecado para que depois a perdoasse. E que com ela, Teresa de Ávila, ele preservou do pecado. A misericórdia de Deus foi maior. E é interessante que Teresa de Ávila, desde jovem, ela brincava com os irmãos de montar mosteiros e queria servir o Cristo. Chegou a fugir de casa com uns 10 anos de idade, ela e o irmão, para servir ao Cristo. Então, muito interessante, entra num convento com 18 anos, depois fica doente, sai aos 20, depois retorna. E quando ela estava próxima já dos 40 anos, era um convento carmelita, mas era um convento carmelita que permitia a saída, permitia que algumas monjas levassem, inclusive, serviçais, permitia que, uma vez por semana, recebessem as pessoas da cidade para conversarem. E ela já tinha, lá desde os 20 aos 40 anos, e já estava, assim, de uma certa maneira, desencantada com a vida que ela estava tendo lá no mosteiro, e pensando até nessas conversas que tinha aos domingos, tinha até conhecido um jovem da cidade, um senhor da cidade, pensando talvez em abandonar o mosteiro. Quando ela passa, então, um dia após um desses domingos, ela voltando para sua cela, sua clausura, ela passa por uma imagem de Jesus, que é a imagem, chama-se o quadro Esse Homo, Eis o Homem, que é a imagem de Jesus coroado de espinhos, de mãos atadas à frente de Pilatos, como Pilatos o apresentou: eis aí o homem, né? E Teresa de Ávila estava ali rezando e, emocionada, pergunta a Jesus:
por que estás assim tão sofrido? Ela se emociona com o quadro, pergunta, por que estás assim tão sofrido? E aí Jesus pega, ela ouve a voz dele e ele responde a ela. Eu estou sofrendo assim por causa das tuas conversas fiadas no parlatório. Você, ao invés de ser monja e conversar comigo, fica recebendo o povo da cidade e conversando conversas fiadas. O fiadas às vezes é da tradução, né? Mas assim, é uma palavra dura porque os espíritos muito evoluídos têm um amor muito grande, mas às vezes quando eles falam com energia, uma palavra dura de um espírito evoluído, de um espírito de tamanha evolução, bate com tanta intensidade em nosso ser que ela vai dizer 20 e tantos anos depois que ela ainda se lembrava e se emocionava até de tremer um pouco de medo, se lembrava desse encontro e dessas palavras duras que uma vez o Senhor me disse, dizia ela, né? E disse Jesus, a partir de agora você precisa conversar com os santos, não precisa mais das conversas dos homens. E aí ela, nesse momento, depois dos 40 anos, ela, depois de 20 anos no mosteiro, ela realmente teve uma conversão e passou a ter aquelas visões, aquelas situações místicas, onde realmente ela via os santos e os santos a instruíam. E ela permanece ali, naquele Carmelo, até por mais um tempo, até pedir licença para fundar um outro, né? E ela via Jesus e passa algumas vezes, os confessores dela diziam para ela que se Jesus aparecesse era para ela fazer figa afastando-o, para que ele se afastasse se ela fizesse figa. Até que um dia ela fazia figa, até que um dia Jesus disse para ela, não, minha filha, sou eu, fique tranquilo, não precisa disso. Então, aos 47 anos, ela abandona a comunidade lá para dar início ao seu fundar o convento seu primeiro Carmelo, que é os Carmelitas Descalços, onde eles viviam só da caridade, da clausura, não poderia trazer serviçal nem nada, e era uma ordem, os Carmelitas Descalços, no Carmelo de São José, em Ávila, onde ela funda esse Carmelo. E ao longo de 20 anos ela vai fundar 19 mosteiros de monjas e 13 de frades carmelitas descalços. E muito intensa, e numa época em que a Espanha, em 1500 e pouco, vivia muitas guerras, existiam muitas viúvas e muitos órfãos. Esses 19 mosteiros de monjas e os 13 de frades acabaram sendo um local de abrigo, de acolhimento para essas viúvas e esses órfãos que aconteciam lá na Espanha. Então, muito interessante, uma vida muito produtiva. E o mais interessante de tudo é que ela vai ser declarada santa e doutora da Igreja Católica, e Divaldo Franco nos diz em uma palestra dele sobre Maria Madalena que Teresa de Ávila não é ninguém menos do que Maria Madalena, que volta 1500 anos depois, de prostituta, há 2000 anos, vai voltar 1500 anos depois para ser declarada santa e doutora da Igreja Católica. Seu livro é muito bonito e ela tem uma história muito bonita de vida. Vamos terminar com essa frase dela: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Que Deus nos abençoe, que Deus fique conosco. Obrigado à confraternização espírita baiana vinha do Senhor. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.